Vamos para mais uma aula de História. Eu sou Elaine, professora de História, e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o Segundo Reinado, tá bom? É um período que vai de 1840 a 1889 com a proclamação da República, tá bom? Então a gente vai ver diversos pontos importantes aí desse período no Brasil. Fica comigo, vamos lá para nossa aula? Muito bem, então vamos lá, 1840 no Brasil, o Segundo Reinado começa através do golpe da maioridade. O que foi o golpe da maioridade? É o momento em que nós vamos passar do período regencial para o Segundo Reinado, onde havia muitas revoltas, e aí alguns decidiram antecipar a maioridade do Dom Pedro II, que tinha apenas 15 anos. Alguns livros trazem 14, mas é nessa faixa aí de 15 e 14 anos, tá bom? Então eles anteciparam a maioridade, que de acordo com a Constituição era 18 anos, tá bom? Antecipou, golpe da maioridade. Tá bom? Um golpe aonde? Na Constituição, não é isso? Então, inicia com o golpe da maioridade, antecipou a maioridade de Dom Pedro II, e aí ele começa a governar, né, com seus auxiliares e tal, e aí, como que foi marcado todo esse período? Gente, eu vou dar uma resumida para vocês geral agora, O Segundo Reinado ele vai ser marcado pela produção do café, que era muito importante no Brasil nessa fase. O açúcar estava em decadência, então o café, esse período que vai de 1840 a 1889, também é conhecido como o período do café, tá bom? O reinado do café. O café era o principal produto e era bem produzido ali nas regiões do Sudeste, tá bom? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tá bom? Nessas regiões aí, tá bom? Beleza? Entendeu? Café, importantíssimo. E outra coisa também que eu quero destacar é a mão de obra escrava. Se você tem aí muito café para ser colhido, você precisa também de muita mão de obra. E a mão de obra que o Brasil vai utilizar desde a colônia, né, é a mão de obra escrava, mão de obra vinda da África. E também, gente, a escravidão é muito lucrativa. Muitas pessoas ficaram muito ricas por causa do tráfico de africanos, tá bom? Outra coisa importante nesse período também é a vinda dos imigrantes, tá? Muito importante também. Os imigrantes aí vão chegar por causa dessa crise do escravismo. Em 1850 vai ser estabelecida a Lei Eusébio de Queiroz. O que foi essa Lei Eusébio de Queiroz? Foi o início, gente, onde o Brasil vai proibir o tráfico negreiro. Essas leis do ventre livre, lei do sexagenário, lei Eusébio de Queiroz, essas leis eram chamadas de leis para inglês ver, porque nesse período todo, quem mais vai influenciar o Brasil aí vai ser a Inglaterra. A Inglaterra influenciava muito o Brasil, tá? Então, a Inglaterra, por ser bem industrializada, ela não achava, esse é um ponto, tá, gente? Tem outras perspectivas, mas ela achava que não era tão interessante ter um Brasil que a sua população era 70% de negros, eles precisavam de mercado consumidor. Então, aí a Inglaterra, até o próprio Estados Unidos, vai fazer algumas intervenções para que o Brasil liberte aí os africanos. Tá bom, gente? Os negros. Muito bem, então, mão de obra escrava. E quando acontece já a crise do escravismo, gente, nós vamos ter os imigrantes vindo para o Brasil. Muito importante também isso. Por que o imigrante vem para o Brasil nessa fase? Porque a mão de obra estava quase em falta, já tinha proibido o tráfico negreiro. Acontecia, professora, ainda a partir de 1850? Sim, mas era menos. Mas estava uma crise de mão de obra. Então, o imigrante vem para poder suprir essa mão de obra. E, além disso, existia crise na Europa e crise também no Brasil. E além do imigrante vir para suprir essa mão de obra, tinha o mito do embranquecimento do Brasil. O Brasil, se eu tenho 80% de negros, né, de pretos no Brasil, então eu tenho que clarear, eu tenho que embranquecer o Brasil. Então tinha também essa ideia racial preconceituosa de embranquecer o povo brasileiro, tá bom? Outra coisa importante já falei da Lei Eusébio de Queiroz, né, proibiu o tráfico negreiro, e eu quero destacar também aqui no início o parlamentarismo às avessas. O que foi o parlamentarismo às avessas? Foi implantado uma monarquia parlamentar, bem no início aí do governo do Dom Pedro II.
parlamentarismo às avessas, porque era o contrário daquele que existia na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Aqui no Brasil, o rei reina e governa por causa do poder moderador. O poder moderador, existia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e poder moderador, que controlava todos os outros, tá bom? Parlamentarismo às avessas, contrário ao que existia na Inglaterra. Beleza, gente? E em 1848 também nós vamos ter a Revolução Praieira e Lei de Terras. A Revolução Praieira vai ser uma revolução com ideais republicanos. Eles queriam implantar no Brasil já uma república desde 1848. Tá bom? Revolução Praieira. E eles também, as causas, aí a gente pode destacar o aumento dos impostos e por causa também do poder moderador. Beleza, gente? Mas não deu em nada essa Revolução Praieira. A gente vai ter os revoltosos sendo exilados ou mortos, né? E nós vamos ter em 1850 a Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? A Lei de Terra também é bem importante. 1850. Nós vamos ter aí todas as terras que não tinham escrituras tinham que ser devolvidas ao Estado. Beleza? Isso vai gerar, gente, muita mão de obra, porque as pessoas que tinham pequenas propriedades, elas tinham que devolver para o Estado vendia essas terras e acabava que essas pessoas ficavam ali à mercê dos grandes latifundiários, tá bom? Lei de terras, toda terra que não tem escritura tem que ser devolvida para o Estado. Beleza? Tem que estar se você quer a sua terra, você tem que ter escritura. Beleza? O que mais que eu posso destacar aqui? Isso também vai gerar concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Isso é uma consequência também da Lei de Terras, tá? Vamos mais pra frente, Lei Eusébio de Queiroz, já falei, em 1850 também. E nesse período a gente pode destacar a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, nós vamos ter aí uma guerra de 1865 a 1870. Não vou me aprofundar muito, mas só para que vocês saibam. Quais foram as causas da Guerra do Paraguai? Nós temos aí, o maior conflito da América Latina, foi um conflito sangrento entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tríplice entente, 3 países contra 1, Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai, tá bom? E por quê? Qual foi a causa? Eu destaquei pelo menos uma aqui, uma causa da Guerra do Paraguai. Nós podemos colocar aí. O Paraguai queria uma saída para o mar, então uma das causas vai ser o conflito pela região do Plata, tá bom? A região desses rios, né? E disputas territoriais, tá bom? A gente pode colocar isso também como causa. E as consequências, aqui que entra um ponto importantíssimo. Consequências, gente, nós vamos ter o fortalecimento do exército brasileiro, que não existia exército no Brasil ainda. Então a gente vai ter um início aí de um exército, pessoas eram recrutadas de forma obrigatória e eles vão para a guerra. E entra também a questão da abolição da escravatura, porque os negros também vão lutar e normalmente eles prometiam que se você vai lutar, quando você voltar, você tem a sua liberdade, né? Você vai ser livre, você vai ter sua carta de alforria. Tá bom? Então, isso também vai ser uma consequência da Guerra do Paraguai. Exército fortalecido, crise econômica no Brasil. O Brasil ganha com a Argentina e Uruguai a guerra, né? Deixa o Paraguai devastado. E aí, uma das consequências para o Brasil, além de perdas de mortes de muitas pessoas, nós vamos ter aí o fortalecimento do Exército. O Exército volta e agora ele quer participação política. E quando ele quer participação política, se une com os cafeicultores e aí a gente vai ter a proclamação da República em 1889. Por isso que os primeiros anos é conhecido como República da Espada. Por quê? Porque foram feitas pelos militares. Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Tá bom? 1889, proclamação da República, pode aí também ser uma consequência da Guerra do Paraguai. Tá bom, gente? Outra coisa importante é as leis abolicionistas, gente. Em 1888 a gente tem a Lei Áurea, libertou os escravos. Beleza? Mas antes disso a gente tem em 1871, Lei do Ventre Livre. A partir dessa data, os nascidos, né,
de escravos, eles deveriam ser livres. E essa liberdade vinha com 20 anos, mais ou menos. Tá? Então, não é bem, né? São leis para inglês ver. Em 1886, nós vamos ter a Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário libertava todos os escravos a partir dos 60 anos. Mas ninguém chegava a 60 anos. Dificilmente o negro chegava aos 60 anos, tá? A estimativa de vida era até 30 no máximo, né? Porque a vida era muito sofrida, eles tinham um desgaste muito grande, a forma como eles eram castigados, eram muito duras as penas. Então, essas leis foram leis para inglês ver. De acordo com alguns, era para enrolar a Inglaterra até o Brasil se organizar para libertar aí esses escravos. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. É um resuminho aí sobre o segundo reinado. Vamos lá, então, fazer um resumo geral. Vamos lá. Começa com o golpe da maioridade, parlamentarismo às avessas, poder moderador, revolução praieira em Pernambuco, tá? Em 1848. Nós temos aí 1850, lei de terras, lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Aí depois a gente tem Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, em 1888, Lei Áurea. E nesse período também a gente tem Guerra do Paraguai, de 1865 até 1870. Beleza? E por fim, aí, em 1889, a gente tem a proclamação da República, que é conhecida como República da Espada, por causa dos militares, que foram os 2 primeiros presidentes. Tranquilo? Deu para entender? É um resuminho aí do segundo reinado, tá bom? Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito.